Tá no ar. Estamos começando mais uma edição do podcast Quem Vai Ganhar, do portal go.com.br. E hoje, dois convidados que conhecem tudo sobre os bastidores da política em Goiás e vai entregar segredo aqui de todo mundo. Deus está vendo. Mas eles sabem, conhecem muito, entendem a engrenagem das eleições, de eleições, como se faz, como acontecem as eleições, e conhecem também, de fato, os bastidores, podem trazer muita informação, alguma coisa mais traduzível para quem quer acompanhar e quem quer saber agora o que vai acontecer lá na frente. Altair Tavares, que lidera aí o portal GO, CEO do portal Diário de Goiás.com.br. Isso. Comentarista da Difusora também. E também comentarista colunista na Rádio Difusora André Basso, você Vacil, Márcio Lima que está ao nosso lado aqui, os nossos telespectadores, é um prazer estarmos juntos. E o Márcio Lima, Marcinho, marqueteiro, aí de longa trajetória já, que está fazendo um trabalho que leva a percorrer todo o estado. Nada de novidade, percorrer todo o estado fazendo campanha, né, Márcio? Não. Obrigado pelo convite, Vacil, Altair, tá aqui com vocês, né? Vocês dois são, para mim, grandes referências, né? Para mim, são pessoas que aprendo muito e aprendi muito e continuo aprendendo. Então, acho que o bate-papo aqui hoje vai ser um bate-papo mais para mim de aprendizado. Muito bem, e vamos logo, o programa já, o nome do podcast já diz tudo, já entrega de saída. Quem vai ganhar a eleição aqui em Goiás, Marcinho? Acho que o Altair sabe mais do que eu, Vacil, sobre isso. Ele está sabendo mais. Quem vai ganhar? Não, acho que não dá para dizer agora quem vai ganhar, mas eu diria assim, quem acertar mais daqui até o dia da eleição. Então aí fica uma questão bastante subjetiva, né? Ontem eu participava de uma reunião e eu falava sobre isso. A questão de ganhar, ela tem algumas nuances que as pessoas acham que simplesmente colocar o nome e fazer o seu santinho e contratar algumas pessoas e fazer algumas alianças está garantida a eleição ou ter muito dinheiro. Eu já vi muitos candidatos com bastante dinheiro perder as eleições, né? As eleições, Vacil, ganhar, ela tem alguns critérios que você não pode fugir dele. O primeiro de todos é construir um bom diálogo com as alianças que você vai fazer, com os partidos que você vai conversar, com a comunidade que você quer ser eleito, a região que você quer ser eleito. Somente o nome não te leva a uma vitória. Pois é, então eu já vou num ponto. Tem uma visão hoje que rede social ganha eleição. Parece que é todo mundo vidrado na rede social e menos preocupado com a rede na rua. A rede pessoal, né? Eu tenho uma expressão que eu uso sempre ela. No mundo cheio de informação, as pessoas estão carentes de atenção. No mundo onde tudo é TikTok, no mundo onde tudo é Instagram, no mundo onde tudo é rede social, falta o afeto, falta o sentimento. E o eleitor, ele sente isso. A rede social, ela é um instrumento de levar, propagar o seu nome. É o que a TV faz, o que o rádio faz, o que a revista, o que o impresso, que é o material off de campanha, faz. Então, não tem como você fazer uma campanha somente estruturada na rede social. A rede social, ela é um instrumento que você utiliza para levar a sua informação, para gerar engajamento e também dar discurso para quem te apoia, né? Prova disso, eu fiz uma pesquisa recentemente, na última eleição, o pessoal fala muito de grupo de WhatsApp. As pessoas se informavam da pesquisa que eu fiz, só 2% dos entrevistados se informavam por grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp nada mais é que, antigamente, o panfleto que você fazia para distribuir, para você levar a sua informação. Ou a fofoca no boteco. A fofoca do boteco. Na prática. Exatamente. É a fofoca da padaria que antigamente tinha no município. Onde que era o ponto de conversa? Reunião do Mercado Central. Exatamente, o Café Bandeira. Então, é mais ou menos isso. Então, você não pode deixar. Ela tem uma importância? Tem. Isso eu não posso negar. né? O Instagram está aí, mostra muito bem isso. Nós temos candidaturas que foram direcionadas para as redes sociais, mas teve uma coisa que é fundamental: o contato físico, ele é importante. É parte, mas não é o todo. Não é o todo. Eu tenho uma perspectiva de que
também nessa linha, né, de que a rede social ela é complementar. Mas o básico da eleição continua sendo, e penso eu, essa eleição vai mostrar o valor disso em algumas dimensões. Para presidente isso é mais difícil, mas é possível e necessário. Para os candidatos a deputado, imprescindível o contato direto. Para os candidatos a governador, também imprescindível essa situação do contato direto. Tanto é que na pré-campanha agora, o que é que os pré-candidatos a governador estão fazendo com mais frequência? Contato direto com os eleitores. Sim. É isso que está predominando. Agora, alguns candidatos têm uma característica de rede. A minha expectativa com Gustavo Gaia é de que ele vai ficar onde ele está, sentado na frente do microfone com uma câmera fazendo campanha. Eu não tenho nenhuma expectativa de que ele vai ter contato direto com eleitores e circular o estado de Goiás. Pois é, mas aí tem uma coisa, Altair, curiosa, porque a impressão que passa é que a direita faz campanha só nas redes sociais. Agora, tem uma mobilização que é feita por meio das redes, que ela chega nas pessoas. Essa mobilização era o que a esquerda fazia há um tempo com as comunidades de base. A esquerda parece que perdeu essa liga e a direita achou o caminho para se aproximar diretamente das pessoas. Essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que a direita ela é muito mais competente na destruição, o discurso de destruição, que é o que o Nicolas faz muito bem nessa questão do Pix, que ele fez aí por um bom tempo, prevaleceu a visão dele. Eles são muito eficientes na estética da destruição. Aí é o discurso da mobilização, não exclui a mobilização. Deixa eu só fazer um contraponto com vocês aqui. A direita hoje é a estrutura partidária que nós estamos falando, principalmente do PL, mais competente nas redes sociais. Isso é inegável. É inegável. Realmente eles são muito eficientes, têm essa capacidade de fazer e alcançar quem está nas redes. Prova disso, nós temos algumas celebridades, ou celebridades que eu digo políticas, não celebridades artísticas, que foram eleitos utilizando as redes sociais, mas também não deixaram de fazer o seu contato corpo a corpo. Vou dar um exemplo agora, o que está acontecendo com o PL no estado de Goiás. O PL no estado de Goiás, através de um projeto chamado Rota 22 do Instituto Álvaro Vale, está rodando os 246 municípios. Isso tem sido mostrado com força nas redes sociais, então você tem um elemento, você tem um conteúdo. Porque não adianta você colocar simplesmente um vídeo lá que você foi em Mambaí se você não tem mostrar o contato com as pessoas, com quem você conversou, com quem você dialogou, e isso é transformado em conteúdo para gerar para as redes sociais. O PL, ou a direita, ela tem um discurso mais eficiente hoje do que a esquerda. A esquerda, o discurso ficou mofado. A esquerda ainda está com aquele discurso da porta da fábrica, do sindicato, de falar para um núcleo pequeno, e a direita ela amplia isso, e com um detalhe, ela faz isso e também utiliza o corpo a corpo. Prova disso é o Rota 22, que está rodando no estado de Goiás, rodou já outros 4 estados da federação. Então, assim, esse discurso de achar que não tem a eficiência por parte da direita só destruir, eu não concordo, eu acho que não. Eu disse que a direita é mais eficiente, eu não disse que ela só faz isso. É porque na política, Altair, é assim, a gente tem que deixar claro uma coisa. Na política vai sempre ter o lado que vai mostrar o seu ponto negativo, assim como acontece ao contrário. Regra de campanha, né? Infelizmente ou felizmente, você tem o lado A e tem o lado B. O lado B não é invenção de direita ou de esquerda. É da política. É da política. É da política. Eu divulguei. Toda campanha tem. Eu divulguei no Diário de Goiás uma pesquisa da empresa Zeeng, com dados do ano passado no Instagram. Os políticos mais influentes no Instagram são os políticos da direita, porque eles conseguem muito mais engajamento. Sim. Então, tem pesquisas que metrificam a eficiência da direita. Os 10, 8 são da direita. Alcance. Isso é fato. Os únicos 2 de Goiás citados na pesquisa são Gustavo Gaia e Ronaldo Caiado. E só eles. Quem lidera? Nicolas Ferreira. Eu ia fazer na percepção. A percepção. Quem é que tem uma rede social
forte aqui em Goiás? Caiado, então, Gustavo Gaia, quem mais? Silvier? Silvier tem uma rede social. Quem mais? Que a gente pode falar que tem uma rede social O Bruno Peixoto, influente. o deputado estadual Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, ele tenta criar um perfil mais popularesco, né? De engajamento, mais a linha do TikTok, que assim, mas não tem conteúdo. Deixa eu te dizer bem claro. Aí nós estamos falando de conteúdo. Eu até assisti uma palestra do João Santana, que ele fala muito sobre isso, sobre essa tiktokização que está tendo dos políticos, né? Se a gente não tomar cuidado, você está no linear do ridículo, né? Então tem alguns que vão no linear do ridículo, né? No limiar ou no linear? Não, no limiar. No limiar? No limiar. Ok, obrigado. Do ridículo. Já virou podcast de semântica aqui, de gramática. Mas é bom esclarecer. Não, Então, assim, ele vai bem nessa linha. Então, tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Então, em Goiás, acho que a gente ficaria preso em 3 nomes. Eu vejo, assim. São nomes à direita, não são nomes... Eu não sei se a Silvier é direita. Não, Silvier... Não, eu tô sendo bem honesto. Ela é de centro-direita? Ela que tem que definir o lado que ela quer ficar. Agora, todas as ações dela são de direita. Sim, não, ela tem algumas pautas que defendem direita. Tem algumas pautas de feminismo, de defesa da mulher. Isso é importante, é uma pauta importante. Isso não faz com que ela seja de esquerda. Ou talvez um pouquinho progressista, mas não é. Isso não faz com que ela... Se esse é o ponto, isso não faz. Uma coisa é o discurso. Aqui nós já tivemos gente de direita acusando o Caiado de ser de esquerda. Aí também é uma outra visão. Isso é uma fantasia, uma alucinação. Assim como tem muita gente se propagando de direita... que nunca foi, né? Sempre foi ali se apresentando, levantando bandeiras que são políticos tradicionais. Vacil, os modismos, né? Como hoje, vou dar um exemplo clássico, que eu tive uma conversa recentemente, esses dias, com uma determinada figura. Ele quer ser candidato a deputado federal, a família é protestante, é evangélica, aí ele pergunta para mim assim, e se eu for para a igreja e batizar? Então, assim, é moda hoje, porque como o eleitorado evangélico cresceu muito, as pessoas estão achando que você ir lá fazer e frequentar uma igreja ou determinado segmento religioso vai te dar garantia de voto. A mesma coisa hoje. Hoje, ser de direita em Goiás é moda. Muita gente que não tinha o discurso de direita, por quê? Porque em Goiás o bolsonarismo, o Bolsonaro ganha no primeiro turno, ganha no segundo turno e tem uma maioria que é de direita. 61% dos eleitores na última eleição para presidente da República escolheram o presidente Bolsonaro. Até em respeito aos que são e se esforçam para ter uma visão de direita verdadeira, é preciso separar os que são dos que querem só parecer de direita porque é um nicho eleitoral. Agora, Altair, na discussão com o eleitor, na definição do voto, o que você acha que manda? É a definição ideológica? Ou o posicionamento ideológico? Ou é o pragmatismo? Você quer dizer assim, na decisão do voto ou no candidato que busca o voto? Na decisão do voto. Na decisão do voto. Olha, sempre que aborda esse assunto, eu me lembro do professor Jorge Safatli, né? Ele tinha uma classificação. Você lembra do Jorge Safatli? Sim, demais. Falecido já. Ele dizia do eleitor ideológico, do eleitor absenteísta, do eleitor corporativista. O eleitor não tô nem aí. Tô nem aí, bom. Tinha um quinto. Eu sempre me lembro dessa classificação. As classificações têm mudado bastante, dependendo dos estudos que têm feito levantamentos. Mas o que está... Observe, isso a gente está falando de uma abordagem que eu fiz com ele já tem uns 20 anos. Hoje, a questão esquerda e direita é meio definidora. É bem definidora das opiniões. Tanto é que as pesquisas estão mostrando que essa condição, ela vai ser digamos assim, um fator
imprescindível nesta eleição para governador. Eu não percebi isso nas eleições anteriores. Sou de direita, sou de esquerda, de forma muito subliminar. Caiado capturou esse voto, né, direitista. Ele fez um discurso mais centrado nesse eleitor. Mas agora vai ser mais explícito, penso eu. Tanto é que o Wilder Moraes está usando isso. O discurso do Wilder Moraes é centrado nisso. O meu adversário é da esquerda, eu sou da direita. O que é uma mentira de Wilder, porque o adversário dele, nenhum dos dois é de esquerda. O MDB não é de esquerda. É uma mentira, um exagero deslavado. Pois inclusive. é, mas aí nós temos um limiar entre você se posicionar de direita, ser de direita, marcar posição, tudo bem, isso é legítimo e é necessário na eleição, e você usar isso como discurso apenas para poder atingir o adversário. Quando o Wilder chega e fala, o MDB é de esquerda, por isso que eu não fico, ele não está falando uma coisa que é concreta, mas o discurso é válido para atingir o eleitorado dele. E aí? Porque esse o caminho? Porque na guerra vale tudo, inclusive mentir? Não, eu vou discordar dos dois aqui só num ponto. O Daniel não pediu voto pro Bolsonaro hora nenhuma. Hora nenhuma. Aí o Caiado, ok, certo? Existe um voto ideológico no estado de Goiás. Nós não temos como fugir disso. Nas eleições municipais agora, que nós acabamos de sair de uma eleição municipal aqui na capital Goiânia, Fred Rodrigues, que tinha sido candidato a vereador com 700 e poucos votos, e depois vem candidato a deputado, que era um desconhecido, era conhecido só numa determinada bolha, o Fred Rodrigues ganha a eleição na capital com 31%. Prefeito. A prefeito. Ele ganha as eleições aqui na capital. O Sandro Mabel, que era o candidato do governo, teve que fazer um esforço, e o governo teve que fazer um esforço muito grande para não ficar feio. E fizeram uma força-tarefa. Ganha no segundo turno, não graças à força do governo, mas sim os votos que foram votos do Partido dos Trabalhadores. O voto ideológico da esquerda. Da esquerda, que foi para o Sandro Mabel. Então, assim, não entender esse voto ideológico hoje, qualquer um que seja, lógico, o Wilder vai pontuar mesmo. Ele tem que usar as ferramentas que ele tem para mostrar. O MDB hoje, em Brasília, tem ministérios. O MDB em Brasília... Não, estou pontuando assim... O União Brasil tem ministério, então, o PSD tem não, ministério. Lógico, todos têm ministério. Então, estou dizendo assim, no discurso local, para a militância, é claro que é válido. Isso, aí nós chegamos no ponto. Aí é claro que é válido. Então, assim, eu tenho que mostrar que existe... Eu estou falando do ponto de vista do senador Wilder. É um posicionamento. É um posicionamento. Ele tem o discurso para militância. Você tem que fazer discurso para militância. Ou a sua militância vai ficar ali esperando você imaginar alguma coisa? Não. A mesma coisa quando o Flávio Bolsonaro diz para a militância que o STF foi indicação política. Excelência, militância é um termo da década de 80. Militância é coisa de esquerda, é seguidor agora. Mudou, né? Mudou. Desculpa, excelência. Então, os patriotas e os seguidores... Exatamente. Os patriotas os seguidores. Então... Nós estamos falando de uma eleição que mudou o formato, a forma de fazer. Nós temos todos os elementos ainda. Você tem que pedir voto, você tem que conquistar, você tem que ir para a rua, mas a forma de fazer mudou. De apresentar o discurso. Não é mais aquele tempo do Zé Denison que pegava o papelzinho com palanque? fonte 9 entrelinha, não, fonte 7 entrelinha 9 e ia ler lá com o eleitor dele na eleição lá de Silvânia, não. Vacil. Isso já era. Já era. O eleitor, ele vota pelo sentimento. Você tem que despertar sentimento, que seja de raiva, que seja de amor. Medo. Medo. Então, medo hoje um fator essencial. Nacional, sim. No discurso da direita, principalmente. Não, no discurso nacional, sim. Então, assim, o que move, o que está movendo as pessoas hoje a querer... Se eu perguntar para qualquer uma que está nesse estúdio qual foi o plano de governo do candidato que você escolheu, que você falou, vou votar nele porque ele disse isso.
Porque ele estava no plano de governo dele. Ninguém vota movimentado por um belíssimo plano de governo. É bom, é lógico, tem que ter. Você tem que ter um manual para você chegar lá, o que você vai querer fazer. Mas as pessoas estão votando movimentado pelo sentimento. Eu venho falando isso há mais de 3 eleições. Há mais de 3 eleições que eu venho falando sobre isso. Você não vai construir campanha se não for pelo sentimento. Não adianta o discurso. Você pode fazer o vídeo mais lindo do mundo. Você faz um storytelling belíssimo falando da obra. Se obra ganhasse eleições, muitos prefeitos que foram às reeleições fizeram bastante obra. O que as pessoas querem é assim, o que você vai mudar para mim na minha vida? O que vai ser a transformação que você vai trazer para o meu dia a dia para que eu possa votar em você? Não, e eu vou, nessa tese sua, eu vou acrescentar outra. Se obra ganhasse a eleição, tinha muita gente aqui que não perdia. Não perdia. E o contrário, se denúncia de corrupção derrotasse também, tinha muito prefeito aí que não voltava e volta aos montes. Eu tenho, assim, algumas experiências com campanhas municipais, né? Deus me deu a oportunidade de fazer mais de 60 campanhas de prefeitos, né? Eu já vi de tudo. O que vai derrotar um candidato não é porque teve uma denúncia na licitação tal, não. O que vai derrotar ele é porque ele deixou de atender a população que precisava. É porque ele deixou de fazer assistência social. Me mostra um governo ou qualquer governador, qualquer prefeito que fez uma assistência social bem feita, bem estruturada, que ele perdeu a eleição. Nós temos o governador Ronaldo Caiado. Me fala assim, tirando o Cora que foi inaugurado, qual a grande obra antes do Cora que o governador fez? Não, essa obra aqui vai ficar marcada, mas na ação social o governo foi eficiente. No dia a dia da população goiana, o governador foi eficiente. E aí passa pelo aspecto da segurança. E passa pela ação social também, de certa forma? Exato. A segurança faz parte. Porque eu me sinto seguro. As áreas mais bem avaliadas do governo são segurança e educação. Porque é serviço, né? Isso, é eficiente em serviço. A ideia antiga de que o governo eficiente é o que faz obra. Isso está ultrapassado. Você sabe o que dá nas qualitativas quando você apresenta? E nós 3 aqui temos experiência qualitativa. Não fez mais que a obrigação dele. Quando você fala de obra. Aí quando você fala, aí nós trazemos para o sentimento que é as necessidades primárias. Nossa, eu fui lá e me deu uma cesta, ele lembrou de mim. Eu fui lá e você sabe que aí... Foi bem atendido. É o serviço que o Altair... Entendeu? Então, e tem muito prefeito aí no interior que ele está achando que grandes obras vão ganhar ou que vai manter a reeleição dele. Não vai. Não vai. O que vai definir a obra é o comportamento dele também. É o comportamento dele. Por isso aí tem uma curiosidade, né? Na pré-campanha agora, marcando o período, tem enfatizado obras. Efetivamente, né? Mas a comparação... jogando a eleição para trás, né? Exato. Aí que está uma questão. Penso eu que é um discurso inútil. Inútil tá gastando tempo à toa concordando com Vossa Excelência nessa argumentação. Que se registre em ata. Um detalhe curioso do discurso de Marconi Perillo é que ele fala, por exemplo, do VaptVupt. Quando foi criado o VaptVupt, foi uma coisa inovadora. Não foi inédito, já existia em outros estados. Em São Paulo. Fura fila. Em São Paulo. E ele trouxe e virou uma modernização, um símbolo de modernização. Aliás, foi um símbolo do governo dele que indicava a modernização ali com ele. Quando ele resgata agora o VaptVupt, é uma coisa que não se sustenta mais, né? Um ambiente físico com todos os serviços. Porque digitalizou o serviço. Por que não? Então... Como dar para as pessoas a dimensão de algo moderno que para elas não existe nem na lembrança e nem no horizonte? Alguém tem que avisar para a assessoria dele que existe uma coisa que inventaram, chama QR Code, e existe agora app que você faz tudo pelo aplicativo. Vou dar um exemplo. Anteontem, minha esposa foi tirar o IPVA do veículo. Antigamente, você tinha que agendar para ir no VaptVupt. Você tinha que ir lá, tirar a sua senha e esperar. Não, ela fez o pagamento pelo aplicativo. Entrou lá, tirou, acabou. E no tempo lá, né, que começou o VaptVupt, não tinha a conta no GovBR. Não tinha. Para você fazer o serviço. Exatamente. O melhor VaptVupt, um eficiente VaptVupt que tem é o GovBR. GovBR, você faz tudo por lá.
Então nós estamos falando de outros tempos também. Já que nós tocamos o nome de Marconi Perillo, hoje a gente tem uma configuração no Estado, em resumo, para a gente falar para vocês falarem sobre isso. Nós temos um candidato que é tido como favorito porque vai assumir o governo, Daniel Vilela. Correto. O Caiado afasta, ele assume o governo. Comanda o maior partido do Estado, ainda é o maior partido, o MDB. E tem como cabo eleitoral, um governador que tem quase 90% de avaliação, que é Ronaldo Caiado. Do outro lado, temos Marconi Perillo, o ex-governador, tentando se reorganizar, se renascer politicamente. O Wilder Moraes, que depende de Bolsonaro, ele é um político do bolsonarismo. E tem o PT, ainda que não há esquerda, que ainda não tem um nome, provavelmente será Edivar Madureira. A eleição fica nisso, nós não vamos ter novidade. É daí que vai sair o próximo governador? Excelência. Excelência, pela ordem. Tá, pela ordem. Os decanos. Tá difícil. Acho que não vai sair mesmo dessa perspectiva. Porque nós não temos ambiente para isso, a não ser que tenhamos aí uma rebeldia vanderlista, do tipo Vanderlan. Você acha que Vanderlan tem potencial para sair candidato avulso? Estou só dizendo que ele poderia ficar rebelde. Fazer uma rebelião, sai de lá, vai para outro partido, monta. Estão com um problema aqui no PSD, eu vou pegar outro partido para mim e vou lançar uma candidatura a governador. O que é estou falando não é uma informação, é uma hipótese absurda, ok? Fora disso, não há exposição, não há opção, a gente não percebe que vai ter esse tipo de situação, a não ser que também apareça uma outra situação inusitada, que a Ava Santiago entra aí num caminho também de candidatura a governadora. Especula-se, né? Aí, no caso dela, a especulação. O que eu também não acredito, porque o projeto prioritário dela é ser candidata a deputada federal, dos apoios que ela tem recebido. Então, vai ficar nesse corpo mesmo. Se o Wilder Moraes der conta de sustentar a candidatura no PL até lá. O que é muito mais provável é que tenhamos uma eleição chatérrima com 2 candidatos efetivamente disputando, Marconi e Daniel Vilela. O governador que vai assumir agora, eu não sei quando que o programa vai ao ar, agora... Em abril. Em abril, que é o Daniel Vilela, que é o vice-governador, ele é favorito. Isso é inegável, né? É a força do governo, vai assumir, vai gerar expectativa de poder. O Marconi é aquele café requentado, né? Foi 4 vezes governador, não se justifica um 5º mandato, o discurso ainda não encaixou. Tem o Wilder Moraes, que tem a força bolsonarista, e o governador Ronaldo Caiado tentando atrair o PL para que essa disputa seja entre governo e o Marconi, para fazer comparação, que é uma estratégia inteligente do governo. E fazer aí as comparações. No primeiro turno mesmo? Para fechar no primeiro turno, porque quando tira o PL, porque o PL realmente com a força bolsonarista, o PT, que tem a sua força ainda aqui na Grande Goiânia, que pode também ter para levar ao segundo turno. Eu não vejo o Vanderlan com essa disposição de ser candidato. Então, os atores que nós temos hoje na eleição goiana são esses, a não ser que tenha um cavalo de pau de 360 e do nada surge aí um fato que possa mudar as eleições. Tá, vamos olhar então por outro lado, para a gente chegar nessa possibilidade de surgir um terceiro nome. Hoje o que a gente está vendo é o seguinte, todos os partidos procurando a base do governo para formar suas chapas de candidato a deputado federal e estadual. Isso é o ouro, principalmente deputado federal para os partidos, para as legendas que precisam crescer e ficar grande lá em Brasília por conta do poder mesmo, de manter poder, o fundo né? partidário, de manter os assentos. Vanderlan resolve sair então do PSD. Ele vai para onde?
Assim, o partido médio e partido grande, ele não tem espaço. O PSD é um dos partidos que teria horário eleitoral, um partido bom. Podemos é o Glaustin, que está alinhado com o governador, né? Então não tem. De partidos medianos, eu não vejo. O DC, o Republicanos também está alinhado. Ou seja, nós estamos falando que seria um partido sem tempo de televisão. Sem tempo de televisão e sem fundo eleitoral. Fundo partidário. Não vejo no Vanderlan assim, uma possibilidade dele fazer a revolta dos nanicos. Vamos então, dizer assim, a revolta dos nanicos, né? Essa foi má. Não, é a realidade. Ó. Se o seu partido não tem fundo partidário, não tem horário, é nanico mesmo. Não estou fazendo um tom pejorativo. O Partido Novo, por exemplo. O Partido Novo... Não, o Partido Novo acho que está alinhado com o PL. Com o PL. Aí tem o Leonardo Rizzo que está lá. O Leonardo Rizzo está muito alinhado com o Geyer. Então não corre esse risco. O Vanderlan não tem um perfil. Pode ser o suplente do Geyer, por exemplo. E o Vanderlan não tem esse perfil para encaixar dentro do Novo. O Novo está fazendo sua chapa de deputado federal, deputados estaduais, né? Então, assim, de verdade não tem. Ou seja, então nós voltamos para outra questão. É Vanderlan brigando dentro. Aí entra a outra parte. Caiado, vai assumir ou não vai assumir o PSD, né? Se ele vai ser o presidente ou não, ou se Vanderlan fica presidente e tem força para impor a sua candidatura, e se a base vai abrir mais de 2 candidaturas ao Senado, porque eles estão tentando, a negociação com o PL, é que a base do governo tenha 2 candidatos só, Gracinha e Geyer. Vanderlan está brigando, e o Zacarias também, Calil, né, o deputado federal, brigando para que a base tenha 3, 4 candidaturas, tem 2 chapas, pelo menos, de candidatos e eles possam salvar. A briga está aí para saber como resolver isso? O governador não iria para o PSD para ficar o Vanderlan na direção e ele como passageiro. Isso não... Para sentar na... Não. O governador não vai. Vamos lá. O governador, que é candidato à presidência da República, vai para o PSD, conversa com o Kassab, fala assim, Kassab, eu estou indo para o PSD e vou aceitar as diretrizes que o Vanderlan... Aí o Ismael Alexandrino vai e diz, dá uma declaração que foi péssima para o Vanderlan, que diz, agora nós teremos condições de manter uma chapa de deputados federais e deputados estaduais, porque antes nós estávamos bola murcha. Essa é a frase do Ismael Alexandrino, ou seja, desqualificou a liderança do Vanderlan. O Vanderlan é um bom senador, diga-se de passagem, um senador municipalista, atende os municípios, mas o Vanderlan vacil a ele, aquele momento de entender que no jogo político não é o jogo empresarial. No empresarial, você chega lá e você, eu não quero essa ponte aqui mais não, eu quero que essa ponte vai para cá. No jogo político, fala assim, eu tenho que conversar com o prefeito desse município, com o prefeito daquele município, tem que ir lá no governador, eu tenho que falar, ou seja, você tem que manter o diálogo e fazer parte de um grupo. Com a experiência que ele tem, ele se conhece muito bem nesse jogo. Altair, não tem demonstrado ao longo dos anos. Se você pegar o histórico do Vanderlan, o Vanderlan, quem é, de qual grupo que ele é hoje? A não ser o grupo... do grupo do Vanderlan, ué. Ah, tá. E o grupo do Vanderlan é constituído por quem? O Vanderlan e o Vanderlan. A esposa dele, Dona Isaura. Acho que esse momento para o Vanderlan é um momento de reflexão. Reflexão política mesmo. As decisões dele no passado fizeram chegar ao dia de hoje. As decisões que ele foi acumulando, as decisões de não ficar, não se agregar, não se agrupar, não querer ser liderado. Olha, não tem demérito nenhum você ser liderado por alguém. Muito pelo contrário. Eu tive a oportunidade, assim como você, assim como o Altair, eu convivi com um período da minha vida, período curto da minha vida, com o Iris Rezende, durante 8 meses lá junto com ele no escritório. Depois, quando você estava lá na prefeitura, e o Iris, ele tinha um respeito muito grande da liturgia. Então, assim, tinha um presidente do partido, ele respeitava o presidente do partido dele, nacionalmente. Tinha o presidente da Câmara, ele respeitava. Ele sabia entender que ele também tinha que ser liderado. Ele liderava aqui, e ele era parte, mas ele já foi liderado antes, ele já fez parte de liderança, ele fazia parte do grupo do Pedro do Vico, que ele veio substituindo. Eu acho que faltou um pouco isso para o Vanderlan. Que o Vanderlan é um bom senador, Vacil, não tem dúvida disso, é um bom senador. Mas faltou o dia a dia, sabe? Da questão das enjoeiras partidárias que tem mesmo, aquelas de ter que ir lá, não, tem que ir lá conversar com o governador mesmo, tem, você tem que ir lá, não, tem que ir lá falar com o deputado, tem. Então faltou um pouco isso.
Ô, Altair, eu penso o Caiado encontrando com o Vanderlan na reunião e lembrando para o Vanderlan uma frase que o próprio Caiado fala bastante. Vanderlan, Caetitu fora do bando é comida de onça. Tem sentido. Não é, como diz o Márcio, não é novidade dessa dificuldade do Vanderlan ao longo da história dele. E eu já ouvi dele várias vezes. Eu preciso constituir um grupo. Ele já me disse em diversas entrevistas dessa intenção. Ele tem apoiadores pelo interior, né? Tem vereadores que o apoiam, tem prefeitos, né? Aliados a ele. Por essa relação no interior, ele tem compromissos na candidatura ao Senado, tem vários, ou seja, ele não está totalmente isolado, né? Por assim dizer, quando se trata de uma disputa eleitoral. Porque algumas informações aí apontam de que ele, no segundo voto, pode ter uma boa chance ainda nesta eleição. Ou seja, ele não está totalmente fora do processo. Tanto é que a principal insistência do Gayer, deputado federal, é em busca da aliança com Gracinha para tentar anular o Vanderlan no segundo voto. Então, ele tem um potencial, né, nessa eleição que é bastante relevante, né, pelo histórico do que fez, pelo trabalho que fez, pelas articulações que fez. Então, Vanderlan é um político experiente, é um senador ativo, né, percebe-se isso claramente. Agora, está num revés. Um revés é não ter a direção do partido, mas ele mesmo disse numa entrevista que tiraram um peso das costas dele. Ora, então se tirou o peso das costas, o peso foi porque não conseguiu montar uma chapa. Não conseguiu montar a chapa. Porque ele não conseguiu montar a chapa de candidato a vereador consistente, nem senador Canedo, onde a esposa dele foi candidata a prefeita. E não conseguiu aqui em Goiânia. Talvez também seja um excelente momento para ele reciclar essa situação. Eu vou cuidar da campanha ao invés de cuidar de partido. Cuidar de partido dá trabalho, gente. Aí pensa no estresse que é um presidente do partido agora ficar reunindo com gente que quer entrar na chapa e as exigências que tem e fundo partidário. Olha, deve ser um saco ser presidente de partido nesse período, Márcio. Não é fácil, não. Agora, o Altair chamou atenção também para um ponto curioso. Parece que existem duas eleições para o Senado. Uma para o primeiro voto e uma para o segundo voto. Agora, a eleição, uma só. O que aconteceu quando Demóstenes foi eleito foi uma exceção, não foi uma regra. Quem disputou, houve uma polarização entre Iris Rezende e Lúcia Vânia. Iris tentava a reeleição para o Senado. E Lúcia Vânia é 2002, né? 2002. 2002. E Lúcia Vânia era candidata. Os dois polarizaram e Demóstenes ficou aquele cara assim, ou eu sou Lúcia ou eu sou Iris. Mas eu não tenho problema nenhum com o Demóstenes, então vou votar no Demóstenes. Esse voto, o Demóstenes está garantido. Aí agora eu vou decidir se eu voto aqui. Nessa daí o Demóstenes foi o mais votado. Aí o segundo voto, ele foi o segundo voto de todo mundo. Mas não é eleição, não é assim que disputa, né, Márcio? Não é assim. Uma eleição para o Senado, você tem que saber as alianças certas e com quem que você vai caminhar. O que o Gayer está fazendo, que o Altair disse aqui, é tentar garantir o segundo voto. Porque está no imaginário das pessoas que a primeira-dama Gracinha Caiado, que não disse ainda que é oficialmente uma candidata, o governador que lançou ela. Vamos lembrar que foi o governador que lançou a chapa. O governador já definiu a chapa. O governador Ronaldo Caiado definiu a chapa. E ela está garantida no primeiro voto em vários municípios. Ela está muito bem consolidada. O que é preocupante é o segundo voto. Se nós lembrarmos a eleição que o Vanderlan disputou, que aí o Vanderlan acabou tendo uma facilidade do segundo voto, e aí o Vanderlan ganhou aquela eleição sendo a opção do segundo voto. Agora, só que os atores daquele momento eram Os atores e o ambiente político agora é totalmente diferente. Vou começar pelo clima. Iris e Lúcia era clima assim, disputa. Era a revanche do Fla-Flu de 98. Isso. E agora o Gaia busca ali ficar junto com Gracinha, porque é isso, os dois juntos. É porque em muitos cenários de pesquisas, os dois disputam o primeiro voto.
tanto a primeira-dama quanto o Gustavo Gaia, que lidera em várias regiões, eles disputam o primeiro voto. E o segundo voto foi o que o Altair disse, o Vanderlan vai navegando. O que o Gaia está fazendo é uma questão realmente de sobrevivência, então garante também junto para ter o segundo voto. Porque senão acaba o que aconteceu já em outros momentos de eleições de Senado, quando você tem 2 vagas. Você vai muito bem, como foi o Demossi, e deixa o segundo voto brigando lá embaixo, e eu tô aqui pleno e não tô nem sabendo o que tá acontecendo. E se alguém chega e fala assim, meu voto é seu, mas eu tô pensando em votar em fulano. Não tem problema, mas meu voto tá garantido com você. Agora, no mercado da eleição é interessante como uma eleição ensina para as próximas, né? Então, o que aconteceu lá na eleição do Demóstenes ensinou, na última eleição, 2018, quando eram 2 votos também, na questão do segundo voto, teve uma interferência crítica, né? Que foi a questão envolvida aí na Marconi Perillo e as operações. Aquilo ali teve uma interferência grave. Mas essa agora não... A operação parece que volta lá na eleição anterior, né? No método, né, da eleição anterior. Por isso que tem muito sentido essas questões que envolvem a articulação do segundo voto. Agora, e os outros nomes que sonham ou sonharam com o Senado, como Mendanha, Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, Zacarias Calil, Baldi, pouco se fala hoje, né, de Alexandre Baldi. Parece que ele está negociando mesmo uma suplência, mas esses nomes têm alguma chance? A esquerda tem um nome, Marconi Perillo tem um nome que poderia gravitar ali? Remetendo à questão anterior das opções para governador, você fez uma lista aí para senador que é maior. Tá vendo como as opções estão tão diferentes? São 2 vagas. São 2 vagas e as opções são bem maior. Há uma quantidade maior, né, de opções. E certamente elas vão aparecer. Elas podem se consolidar, né, daqui para frente. Mas no frigir dos ovos mesmo, é Gracinha mais um. O problema essa é a eleição do Gracinha e o segundo voto. Quem é que vai entrar? A sua pergunta era qual mesmo, Excelência? Que outros nomes têm alguma chance? Como na base, por exemplo, o Gustavo Mendanha, Zacarias Calil, Alexandre Baldi. A esquerda, até agora, não tem não tem nem candidato a governador. A senador, aí é que não tem Marconi também não até tem agora. mesmo. Marconi Perillo é a mesma coisa. Marconi Perillo não tem nenhum candidato a senador. Nem a vice, nem ninguém brigando pela vice. Ou seja, ele está descapitalizado de candidatos. A gente pode dizer o seguinte, a pergunta para vocês, para a gente entender. Se o Wilder, de fato, não for candidato a governador, em termos de força eleitoral, tudo beneficia o Daniel. É óbvio que é por isso que ele quer a única possibilidade de uma força política contrária vem do Wilder para Daniel Vilela. É isso? Não, eu não vejo essa transfusão de voto para o Daniel Vilela. O Daniel Vilela... Eu digo como força eleitoral. Como força eleitoral. O PL, a não candidatura do Wilder não favorece diretamente, muito pelo contrário, não favorece o Daniel. E nem o Marconi. Não. Não favorece o Marconi. Não. Daqui a pouco eu vou então contrastar com Vossa Excelência. Gente, faço questão. Briguem, por favor. Eu faço questão. Isso dá corte. Isso dá corte. Eu não quero apartar briga. Isso dá bom corte. Não é isso. Existe um eleitorado, uma parcela da direita que não vai caminhar com o governador Ronaldo Caiado e nem com o Daniel. Porque existe uma parcela desse voto ideológico, e aí nós temos que discutir voto ideológico. Nós não estamos discutindo aqui o voto superficial, nós estamos no voto ideológico, é o voto que está no interior, que está enraizado realmente com a direita, são os patriotas de fato, eles não vão caminhar com o Daniel. Isso está em todas as qualitativas. Você pode fazer qualitativas específicas em várias partes de Goiás. O que isso acaba beneficiando indiretamente Marconi Perillo? Porque é um voto que é contrário ao que está posto aí hoje, que é o governador Ronaldo Caiado e o Daniel Vilela, que não vai para eles.
esse voto não vai para a esquerda, você pode ter certeza absoluta. Eles vão tentar, por isso que o Marconi está tentando fazer um voto de centro-direita, o Marconi está acenando para a direita sem dizer que é direita. O Marconi está tentando fazer aqui um bem bolado à la Kassab, para tentar levar esse voto para ele, para garantir ele no segundo turno, para a eleição não ser batida no primeiro turno. Pois é, o professor Ricardo esteve aqui na entrevista e ele pontuou, até tem um texto publicado no portal go.com.br, Marconi precisa ter lado. Marconi está sem lado. Exatamente. Que seja o lado da esquerda, que seja o lado de apoiar Lula. E ele faz o discurso anti-Lula e fica acenando para a direita. Esse vai, não vai de Marconi é o pior dos mundos, Altair? Para ele, né, no caso. Vossa Excelência não está deixando eu dar o direito de retrucar o nobre colega ali. Vamos lá. O senhor já mudou de assunto. Então, O senhor vamos fazer uma livre. combinação? O senhor sinta livre. Vamos fazer uma combinação, então? É. A presença de Wilder digamos assim, ameaça, usando o termo aí do marketing, é uma ameaça contra Daniel Vilela, mas também contra Marconi Perillo. Exatamente porque não tem base, não tem estrutura, não tem discurso. E aí, trazendo para a sua pergunta, ele não tem lado nessa questão e falar para o centro não adianta, só falar para o centro não adianta. Então, na prática, ele também é prejudicado. Marconi deveria torcer para o Wilder sair dessa disputa também, porque, como disse o nosso colega Márcio, se uma parte dessa ultradireita não vai para Daniel Vilela, para onde que ela vai? Só sobra um caminho, ir para Marconi Perillo. Se ele tivesse competência para conquistar e fizer acenos para conquistar esse eleitor. Gestos. O que hoje ainda não está explícito. A situação roda mesmo na seguinte dinâmica. O PL ter esse assédio político de Ronaldo Caiado tem todo sentido, do ponto de vista de articulação política e articulação de chapa com um resultado eleitoral objetivo que é desmontar uma ameaça. O Marconi Perillo não ameaça o caiadismo e nem o Daniel. Não é nenhuma ameaça. O governo quer o candidato Marconi preferido. Escolhido. Né? Queremos ele para... Em política a gente escolhe com quem a gente quer brigar. Exato. No marketing a gente faz isso. Uma das táticas, uma das ações é escolher um candidato e agir sobre ele. Era quando eu disse aqui, eu quero ele, na verdade eu estou reproduzindo um discurso do grupo do Caiado, né? E talvez até do próprio Caiado. Então, o Wilder não é um candidato desejado e ele ameaça os dois lados. Nesse caso, qual o caminho para se construir vamos pensar numa construção de candidatura para Marconi Perillo. Aonde é que estaria a brecha para ele, então? Não, o Marconi está fazendo, Bacil, vivendo de um passado que ele construiu. Ele não tem... Qual que é a expectativa com o Marconi? A pergunta que eu faço aqui, qual a expectativa que o eleitor goiano hoje teria com a eleição do governador, o ex-governador Marconi Perillo? Porque ele já contou que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez aquilo. Assim, nós não estamos projetando o futuro para Goiás. Eu não vi, até agora, nenhuma projeção de futuro ou algo que vá de encontro ao sentimento que o goiano está esperando de um governador ou de um governante. É a velha regra, eleição você... Fala do futuro. Fala do futuro. Não vende o passado. Não, o passado já foi, né? O passado é a base. Não, o passado é assim... não, então eu te valido. É uma prova social. Não, ele realmente ele fez. Ok. E agora? É a mesma coisa se eu chegar num restaurante e pedir, lá no cardápio tá falando, nós fazíamos eu tô indo lá porque o bife a rolê era o melhor bife a rolê. Tô falando de uma maneira popular para as pessoas até entender. Aí eu chego e falo, nós fazíamos, não tem mais o bife a rolê, porque quem me servia aquele bife não tá servindo, o açougue fechou. Tá, mas aí, o que eu vou comer aqui? Falar nisso, mudar quem faz a ambrosia no palácio, pois né? Tá vendo? Não é mais a ambrosia dos tempos do Íris.
Eu quero fazer um protesto, porque há anos eu não como ambrosia do Palácio. A ambrosia que me resolve é do Armazém do Sabor em Bela Vista. Excelente. Só aos sábados e domingos. Então, Márcio, assim, se o governo, o ex-governador Marconi Perillo, não começar a pensar nessa projeção dele para o futuro, acredito que ele vai ter algumas dificuldades, porque o governo está preparado, a máquina do governo está preparado para realmente combater qualquer discurso que ele faça. A esquerda, qual o caminho para fazer uma candidatura ou ela não consegue formar uma candidatura? Eu acho que a esquerda, Marcelo, ela demorou um tempo aqui para se consolidar. Acho que ficou muito preocupado com as pautas nacionais e não fez o discurso aqui local. E ficou muito a reboque da briga entre a esquerda e a direita e não fez o dever de casa. O que eu vejo é isso, que não fez o dever que tinha que ser feito de casa. Com certeza o governo federal fez muitos investimentos no estado de Goiás. Ou quais foram esses investimentos? Quais ações do governo federal que podem ser replicadas ou podem ser divulgadas aqui para alavancar ou para subir a candidatura do governo? Pois é, um discurso na esquerda precisa de um candidato para defender o governo Lula. Mas não tem candidato, Altair. A esquerda tem um patrimônio vindo da última eleição, ou pelo menos um patrimônio, um legado, que é 39% dos votos no primeiro turno, quase 42% dos votos no segundo turno. Perdeu, mas perdeu com relevância, né? E é muito provável que Lula tenha mais 5 a 10 pontos a mais nesta eleição do que na passada. Então, a tática da esquerda é nacionalizar a eleição aqui em Goiânia. Tem que ter candidato com competência para isso. Para a gente fechar essa conversa nossa, Daniel Vilela vai assumir o governo, tem um período de transição e tem uma campanha. Para vocês, o que é o ponto positivo e negativo para o equilíbrio dessa balança e ele ser um candidato forte? Porque agora vai abrir um ponto negativo e positivo, você não puxou para ele. Agora você puxou para mim? Eu puxo. Não, mas os dois. Eu estou tentando fazer que haja um ponto positivo e negativo. Pode ser? O grande ponto de Daniel Vilela é toda a estrutura de campanha que ele tem. Né? É a estrutura geral, a estrutura do governo, a estrutura partido, a estrutura tal, legado de Ronaldo Caiado. O único problema que o Daniel tem, penso eu, é confiança no eleitor. É o eleitor olhar para ele e sentir confiança de que ele vai continuar. Então, eu acho que boa parte do eleitorado talvez ainda não tenha demonstrado essa confiança, apesar de que os índices que ele tem ali, perto de 35%, já é algo relevante para esse processo. Mas a meta dele tem que passar de 45%. Né, tem que chegar a 47, por aí, pelo menos nas pesquisas agora, para alcançar uma meta de eleição no primeiro turno. É um elemento, uma confiança, o eleitor olhar para ele, eu sinto confiança que ele vai fazer uma boa gestão e continuidade. Pontos positivos, o ponto positivo ele vai ser refém do negativo. Ponto positivo é a boa avaliação do governo de Goiás. E ele vai substituir um governo bem avaliado, um governo com a marca forte e um governador com a personalidade muito forte. Ponto negativo, ele vai conseguir capitanear isso para ele, a transfusão, vamos dizer, a transfusão sanguínea que sai do governador e vai para ele, vai ser a mesma. Então ele vai ter um pisar em ovos, para as pessoas vão cobrar isso dele, vai exigir isso dele, a mesma energia do governador Ronaldo Caiado. Aí que está o grande perigo. Olha, vocês conversam demais, nós já estouramos aqui o tempo. Então, eu preciso encerrar com 2 assuntos e vou pedir brevidade. Infelizmente, porque o bom era ouvir vocês falarem. Um é o seguinte, vocês lideram portais de notícia. diariodegoias.com.br, goiasnoticia.com.br. Qual que é a dificuldade para cobrir eleição este ano em relação aos tempos anteriores, com o portal e antigamente que era rádio e TV?
A eleição estadual, e impresso. a eleição estadual é mais desafiadora, né? Porque a cobertura é regional, né? Para todo o estado. A dificuldade logística, por assim dizer, Fake news. Estabelecer essa conexão, né, com todas as regiões e perceber o sentimento de todo o estado de Goiás. Fake news é um fantasma da eleição? O fantasma da eleição, não sei se é um fake news, né? Digamos assim, que vai ser a manobra mentirosa. É diferente de fake news. Manobra mentirosa é construção de mensagens que tentam induzir os eleitores de forma criminosa. Então, na verdade, assim, um grande problema não é fake news, é o crime na eleição. Ou seja, a responsabilidade na redação é o que vai contar. Mas aí a ação deles é que vai estar nesse sentido. Nós temos a obrigação de esclarecer. Então aí vira realmente um grande desafio. Como esclarecer e informar bem num ambiente, numa guerra criminosa de mensagens mentirosas. Márcio, combater IA com IA? Não, vai ser o grande problema. Vai ser o grande desafio mesmo, principalmente para as eleições. A parte B, que é a parte suja que a gente não vê, vai nadar de rodo. Então, esse vai ser o grande desafio. É uma avalanche. E em relação aos portais de notícia, eu acho que vai ter que ter um critério maior de apuração. Eu acho que às vezes o que falta mesmo em muitos veículos é apuração. Então vai pegando de um, que pega de outro, que pega de outro, que pega de outro, que pega de outro e vai embora, né? No Goiás Notícia eu tenho lá o Márcio Souza, que ele é muito criterioso em relação a isso. E nós temos muito essa preocupação. Então, e uma coisa que a gente tem que se tornar, eu acho que nós três aqui somos assim, é ser referência. Se saiu lá, a notícia procede, ela não é uma notícia duvidosa, e acho que a gente contribui muito com a democracia. Acho que esse é um papel nosso, de contribuir realmente, de fato, com a democracia, de apurar a verdade e somente mostrar o que é a realidade, sem servir de instrumento ou de ponta de chicote para qualquer grupo que seja. Aí, uma dica. O que você recomenda? Dica? Para o leitor, para o ouvinte, dica para o cultural? nosso telespectador, para quem está aqui. Uma dica cultural. Dica cultural? Dica cultural para esquecer da política, para sair fora do ambiente, para não pensar em Lula, nem em Bolsonaro, nem nada. A minha diversão atual, meu desligamento do mundo é novela turca. Né? Então eu estou acompanhando a novela O Canto do Pássaro. A Seyran, né, e o Ferit. Nossa, que dificuldade esses dois têm de levar o amor deles, porque tudo joga contra eles. Eu fico assim... É um dramalhão. É um dramalhão impressionante. Tem tudo a ver com política, tudo joga contra. Sabe? Mas Seyran e Ferit me divertem. Bom. Viu? A paixão... Eu vou dar, então, duas dicas. Eu vou dar uma dica que é O Discurso do Rei. Para mim é um filme que encaixa muito bem, acho que é importante para quem está na política, né, não é sobre o discurso, mas é o que acontece, sobre o discurso. E também a minha galinha pintadinha, que eu falo que é a minha galinha pintadinha de adulto, é o TikTok que eu gosto de usar, e eu gosto de assistir agora, que o algoritmo está me entregando, chama Os Canalhas, que são 3 humoristas que para mim são fantásticos. E a minha cabeça fica extremamente vazia e divertida, né, com as piadas. Aí você me fez lembrar também do outro perfil no Instagram, que eu também acompanho, que chama-se As Vaidosas. São 2 personagens que fazem 2 idosas contando piadas. Legal. Chama Vaidosas. Para nós que tem uma cabeça muito cheia de muita coisa, Vácio, às vezes esse ócio, ele é bom. E eu não tenho... Uma vez minha mulher falou assim, mas você fica falando... Eu falei assim, não, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não. Eu, às vezes, para desocupar um pouco a cabeça, que é acelerar demais, eu vou lá para minha galinha pintadinha, que é o TikTok, fico lá 1h30, 2 horas também, eu me regro também. Sai do ar. Sai do ar. Muito bem, eu vou indicar o Tutameia, que é um livro maravilhoso do Guimarães Rosa. São contos curtos, mas muito intensos, e eu sou apaixonado pelo livro, acho que vale a pena ler. Tutameia é um livro de final de vida do Guimarães Rosa, vale muito a pena. Mas, como você lembrou do TikTok,
Eu entrei também no algoritmo lá dos comerciais tailandeses. Legal. Gente, eu recomendo. Legal, já assisti. Muito engraçado. É bom. Muito divertidos. Os comerciais tailandeses. O marketing deles é perfeito. Não tem igual. Então, se você entrar num algoritmo, deixa ficar um pouquinho que você vai se divertir. E nós chegamos ao final. Agradeço demais a presença de vocês. Altair Tavares. Obrigado a você, Vacil, mais uma vez por esse convite. Voltaremos em breve, se assim a Vossa Excelência nos convidar novamente. E mais informações, a gente está todo dia lá no diariodegoias.com.br. Não, Altair, você vai vir várias vezes. Não tenta disfarçar, não. Tá correndo. É mais fácil eu não aparecer aqui. Márcio, obrigado. Venha mais. Vacil, eu que agradeço. Eu tô aqui, você sabe o carinho que eu tenho por você. Nessas suas andâncias por Goiás, de vez em quando você aporta aqui. Eu tô aqui. É só chamar, a Laila manda. Ela mandou a gente estar aqui. Manda em tudo, né? Eu adorei estar aqui hoje, principalmente com duas figuras que para mim é muito importante, que é tanto você quanto o Altair, que são referências de verdade para mim, né? No jornalismo, na estratégia, né? Você sabe que nós pesamos a região, né? Você tem chácara em Bela Vista. Piracanjuba. Se você falar Bela Vista, o povo de Piracanjuba fica bravo comigo. O Altair não sai de Piracanjuba. Não sai de Piracanjuba. E eu sou da Grande Progressista São Miguel do Passa Quatro. Naquele quadrante nós mandamos. Então, exatamente. Aqui nós estamos por acaso. Faz parte da Grande São Miguel do Passa Quatro. Goiânia fica na periferia da Grande São Miguel do Passa Quatro. É um bairro de São Miguel. Isso. É o mais difícil de cuidar. Gente, um abraço. Acompanhe. Você acompanhou e tem outras edições também maravilhosas do Quem Vai Ganhar, que é o podcast do portal go.com.br. Está nas redes, em vários canais. Você acompanha aqui, tem as indicações. A Laila que manda na gente, ela também cuida direitinho da edição e você pode acompanhar. Até a próxima. Um abraço a todos.